Bom dia. Acho que está desligado aqui. Já está rouco e ainda ficar desligado o microfone não dá, né? Hoje, com a voz um pouquinho prejudicada, a gente inicia o nosso culto. Obrigado pelas vozes masculinas do coral Voz do Mar,
que nos saudou hoje com esta linda canção, Grandioso És Tu. Sejam bem-vindos todos os coralistas para o nosso culto. Obrigado por sempre estar conosco. Denilson, Tiane, todos os músicos, muito obrigado. Bem-vindos e bem-vindas, todos e todas vocês. Estou de volta, né? Depois de 3 domingos fora. 2 foi de férias, mas o último domingo estive fora por estar acompanhando o Congresso Nacional da Juventude, junto com jovens aqui da comunidade que participaram também. Foi uma semana reunidos com mais de 1.300 jovens em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, e um encontro abençoado, com muita participação, muita alegria. E o resultado foi a voz que ficou lá, né? Porque uma semana falando alto por causa do som, né? E aí na quinta-feira teve o Grito da Juventude, que é uma caminhada de mais ou menos 5 quilômetros, então é cantando, é pulando, é fazendo os gritos, né? Com os lemas da juventude. Aí na sexta de manhã a voz já não estava mais junto, né? Já não aguentou mais. Mas estamos aqui, hoje não estou preocupado em cantar, porque tenho coral para cantar, né? Então está tranquilo, a voz para falar a gente se vira. Quero acolher cada um e cada uma de vocês com as palavras do Evangelho em Mateus 24, versículo 42, onde diz: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Com esta palavra, queremos iniciar a nossa celebração. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos guie. Amém. Temos visitantes? Quem tiver de visita, levanta a mão aí, dá um sinalzinho. Tem algum visitante? Tem ali. Temos bastante visitantes hoje, sejam muito bem-vindos. A gente sempre pede um pouquinho mais dos visitantes. Primeiro levanta a mão, depois eu peço para se levantar os visitantes, por favor. Pode ser um pouquinho? A gente pede para os visitantes levantarem, porque agora os membros podem identificar quem é e dar as boas-vindas para vocês em nome da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos, sintam-se muito bem aqui entre nós. E eu convido a comunidade a cantar Os que Confiam no Senhor. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos celebrar este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos humildemente nos achegar a Deus em oração, confessando-lhe os nossos pecados. Oremos. Ó Deus, nosso Pai e Senhor, estamos ansiosos por ouvir a Tua palavra e celebrar com nossos irmãos e irmãs na fé a comunhão contigo através da Santa Ceia do Senhor. E assim rogamos que Tu olhes por nós e nos recebas em nossas fraquezas, em nossos pecados, perdoe nossas falhas
e ajuda-nos, Senhor, a seguir nossa vida, livrando-nos de todos os males, afastando-nos de todas as tentações, olhando para Cristo na cruz e lembrando do seu sacrifício de amor por nós. Sabemos que somos falhos, fracos e pecadores. Sabemos, Senhor, que necessitamos da Tua misericórdia. Por isso clamamos, renova nossa mente e nosso ser. Acolha-nos com a Tua graça, quando juntos rogamos, cantando. Palavra bíblica conforme Malaquias 3,17, Deus diz: eu terei compaixão do meu povo, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Deus nos chama a ouvir e a seguir os teus ensinamentos. Não porque Ele nos obriga, mas porque Ele quer o nosso bem. Seguir a palavra de Deus e colocar em prática os seus ensinamentos faz a nossa vida ser mais tranquila e mais agradável aos olhos de Deus. E ainda que nós caiamos em tentação e pecado, Deus nos recebe, nos acolhe e nos chama à mudança de nossa vida, para abandonar o erro e o pecado, para seguir sob a sua graça e o seu perdão. A todos que desejam viver o perdão de Deus, abandonar o erro, abandonar o pecado e seguir a vontade de Deus, anuncio-vos o seu perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar e aclamar a presença de Deus entre nós, rogando o seu Espírito Santo e reverenciando o amor de Deus, cantando a Ele, ontem, hoje e para sempre. Glória ao Senhor. Oremos. Ó Deus gracioso, a Ti rendemos glória por Tua bondade e Teu amor. Que o Teu Espírito Santo nos encha do desejo de viver sob os Teus ensinos, de viver uma vida decente e agradável a Ti e colocar nossos dons a Teu serviço. Assim nós rogamos, em nome de Cristo, nosso Salvador, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. A comunidade queira sentar-se. Eu convido para nós acompanharmos a leitura do Evangelho. Evangelho conforme Mateus, no capítulo 16, os versículos 21 a 28. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes
e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso, nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Obrigado. Até aqui esta palavra do Evangelho. Em resposta, cantemos: Estou pronto, Senhor. Convido a acompanharmos a leitura para a nossa reflexão, conforme Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Em Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21, está escrito: que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei,
eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Até aqui esta palavra bíblica. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Querida comunidade, a palavra de Deus para o nosso domingo nos chama a olhar para a forma como nós reagimos às mais diversas situações, tendo em vista que nós confessamos a nossa fé no Trino Deus. Nós dizemos, eu creio em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós carregamos uma identidade, a identidade de pessoas cristãs. E como tal, Cristo é o exemplo maior, é o modelo de nossa vida para nós seguirmos as suas palavras, os seus exemplos. Então, diante disso, o apóstolo Paulo, quando escreve aqui aos Romanos, ele nos chama a essa reflexão de um comportamento de uma vida cristã. E ele começa essa parte do texto com uma frase forte. Paulo diz que o amor de vocês não seja fingido. Quantas vezes nos deparamos com situações de pessoas que dizem amar a Deus, dizem servir a Cristo, mas tudo isso não passa de ser algo da boca para fora. Que o amor de vocês não seja fingido. O apóstolo nos lembra não só do amor de Deus por nós, mas da forma como nós expressamos a nossa fé, da forma como nós reagimos às situações à nossa volta. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. É tão bonito e fácil quando a gente ouve essas palavras, quando elas estão ali escritas para a gente ler. É encantador ler a palavra de Deus. Mas e colocar isso em prática? E fazer da nossa vida um amor sincero e não um amor fingido. Uma fé sincera e não uma fé de faz de conta. Será que é tão fácil e tão bonito quanto a leitura do texto? Como é que nós vivemos isso na nossa vida? Por instinto, as nossas reações são sempre igual ou maiores àquelas que nos atingem. Por exemplo, se alguém te prejudica em alguma situação, ou se alguém fala mal de você, qual a primeira reação que a gente tem? A gente fica com raiva, né? A gente fica com ódio de quem falou mal da gente. É o nosso instinto, a nossa reação, quase que como animais selvagens. Se alguém nos provoca, a gente revida, e muitas vezes revida com agressão verbal ou física até, né? Com violência. Por isso a gente vê tanto no nosso mundo, tantas notícias de violência, de guerra, porque está no instinto, está na nossa natureza reagir com agressão. E a palavra de Deus diz para nós reagirmos com amor, vencer o que é mal com o bem e não com a mesma maldade. Mas a gente precisa lutar contra essa nossa natureza, contra esse nosso instinto de querer revidar de forma até mais agressiva. Aí a gente quase que se assemelha aos animais selvagens. E até nem tão selvagens, às vezes os domésticos também, né? Ontem lá em casa, o nosso gatinho, manso que só, estava brincando, estava, né, num momento de euforia. E aí o nosso menino, o Lucas, acuou ele num canto para pegar, mas o gato
se achou acuado e avançou. Deu um arranhadinho no rosto dele, né? Quem tem gato doméstico sabe que de vez em quando acontece. Mas é o instinto. Naquele momento ele se sentiu acuado e achou que ele tinha que atacar. Assim muitas vezes nós também fazemos. Assim a gente, quando alguém faz alguma coisa que a gente se sente acuado ou até com medo, quando a gente se sente amedrontado, a nossa reação tende a ser com violência, com agressão. E a palavra de Deus nos chama justamente a refletir sobre a forma como nós reagimos. Quando alguém faz algo que nos agride, que nos prejudica, que nos causa tristeza, rancor, ou que nos provoca o ódio. Como é que nós reagimos? Qual é a palavra que nós devolvemos? Qual é a atitude que nós devolvemos? Se a gente liga os noticiários, em qualquer canal hoje em dia, na internet, no celular, com facilidade a gente vai achar notícias de guerra, notícias de crime, de violência, violência doméstica, violência dentro da própria família. Horrores a gente encontra nos nossos noticiários. Se nós olharmos só para o nosso país, sem olhar para o resto do mundo, e pensar que, já falei isso aqui outras vezes, que nós moramos num dos países onde maior número de pessoas se declara cristã. Então é um dos países mais cristãos do mundo, independente agora de denominação religiosa. Se nós somos cristãos, quando a gente diz eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu estou levantando uma bandeira. E essa é a bandeira do amor de Cristo. É a bandeira do amor que Deus tem por nós e do que Jesus nos ensina a viver na nossa vida. Então, um Cristo que se deu na cruz, que não reagiu à morte de cruz, que se deixou levar para mostrar o poder de Deus, para chamar as pessoas a olhar com amor umas para as outras. Como é que nós podemos dizer eu sou cristão e levantar bandeiras de violência, atitudes de guerra, atitudes de crime, atitudes de fazer mal às pessoas? Como que nós podemos ter atitudes assim se nós dizemos eu sou um cristão, uma cristã? A palavra que Paulo dirige aos romanos, ela traz alguns conselhos práticos, algumas orientações bem diretas. E uma das coisas que ele diz, aqui logo após ele dizer, amem uns aos outros com o amor de Cristo, se esforcem para tratar uns aos outros com respeito, ele também diz que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Então essa perseverança que o apóstolo nos ensina a ter como pessoas de fé, como pessoas cristãs, a ter esperança mesmo em meio aos sofrimentos, a não desistir do amor de Deus, mesmo quando nós nos sentimos perdidos, acuados, oprimidos, desamparados. Ainda assim, confiar no amor de Deus e cuidar uns dos outros, se esforçar para cuidar, para tratar uns aos outros com respeito. Paulo diz, peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês, não que amaldiçoem. Olhem essa palavra do apóstolo. Será que nós temos de fato essa capacidade de pedir a bênção de Deus, de desejar o melhor para aquele que nos faz mal, para aquele que nós temos como um inimigo? Aliás, eu tenho até dificuldade de dizer assim, olha, cuidado com o seu inimigo. Nós não deveríamos ter inimigos. Não, pelo menos, da nossa parte, do nosso desejo, porque nós somos cristãos. Como é que nós podemos declarar que alguém é nosso inimigo? Mas o mundo é cheio de maldades, e eu sei que de repente alguém se declara seu inimigo. Ainda assim, ainda que houver a situação de alguém que se declare como seu inimigo, ainda assim Deus diz, peça que Deus abençoe aquele que se declara seu inimigo. Não que amaldiçoe, que abençoe. Pedir a bênção de Deus é desejar o melhor
para aquela pessoa. Então, aquele que nos provoca, que nos faz mal, que nos prejudica, não deseje o mal, deseje a bênção de Deus, deseje o bem. É isso que o apóstolo aqui nos ensina. Ele nos chama a ter o cuidado, a repartir uns com os outros, diz no texto bíblico, a ser solidário uns com os outros. A palavra que está escrita aqui diz assim, no versículo 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio, aceitem serviços humildes. Então esse cuidar, esse estar na companhia um do outro, desejar o melhor um ao outro. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Aliás, sobre esse tema, às vezes é até fácil chorar com os que choram. A gente consegue se entristecer e ser sincero até na solidariedade com quem está sofrendo. O difícil é se alegrar com os que se alegram. Não é verdade? Porque é ali que brota a inveja, é ali que brota a cobiça, é ali que muitas vezes brotam todos os sentimentos negativos que acabam causando inimizades e brigas dentro e fora da família. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Muitas vezes é mais fácil para algumas pessoas chorar com aqueles que estão tristes, ajudar aqueles que estão necessitados, do que se alegrar com aquele que ficou melhor que você. Do que se alegrar com a prosperidade, com a alegria, com o bem-estar da outra pessoa. Muitas vezes o ser humano carrega e se enche de ódio por ver o outro bem. Então essa palavra que é tão bonita, às vezes passa despercebido. E a gente nem se dá conta. Como é que nós reagimos? Qual é a nossa atitude quando alguém próximo a nós, não precisa olhar para longe, é próximo, está melhor do que nós? Por exemplo, quando um irmão, uma irmã, está mais tranquilo financeiramente do que você. Quando alguém está mais feliz do que você, como é que você reage? Muitas vezes ali brota a inveja, brota os motivos de briga, de desentendimentos. Quando a gente olha para o outro e diz assim, eu também quero. O outro não merece, eu que mereço. E aí começa a brotar os sentimentos de desentendimento, os motivos de discórdia dentro do lar, dentro da sociedade. Então, o apóstolo nos ensina e nos lembra. A atitude do cristão e da cristã é se alegrar com seu irmão e sua irmã que está alegre, é chorar, é cuidar do seu irmão, da sua irmã que está triste, que está passando por dificuldades. E, aliás, quando ele fala sobre solidariedade, ele também tem uma frase aqui no texto onde ele diz assim, trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Esse assunto nos lembra do serviço a Deus, de colocar nossos dons a serviço de Deus, mas também nos lembra que nós, quando nós recebemos o apoio, a ajuda de alguém que nos estende a mão, a gente não deve se acomodar, cruzar os braços e achar que agora vem tudo de mão beijada. A gente também tem que trabalhar com entusiasmo, não deixar a preguiça tomar conta de nós. Quando nós, como comunidade, cuidamos uns dos outros, se eu posso cuidar, que eu faça isso com amor. Mas se eu estou sendo cuidado, que isso não seja para sempre. Que eu me esforce para amanhã eu poder cuidar e não ser cuidado a vida toda. Então, quando a gente recebe um auxílio, quando a gente recebe uma ajuda de alguém, a gente não deve se acomodar. A gente não deve pensar, agora a comunidade vai me carregar. Agora os outros vão fazer tudo por mim. E aí muitas vezes se faz de vítima, se faz de coitadinho, se faz de alguém inválido. Mas a palavra também nos lembra que nós devemos ter coragem no trabalho, no serviço a Deus, no serviço ao próximo, para não se deixar carregar a vida inteira. Quando nós precisamos de ajuda,
Nós podemos ser carregados, mas também quando nós estamos bem, nós podemos carregar uns aos outros, ajudar as outras pessoas à nossa volta. Lembremos que, no contexto que Paulo escreve essa carta, as comunidades cristãs viviam intensamente esse cuidado, viviam intensamente a preocupação de que todos da comunidade estivessem bem. Então, se alguém passava necessidade, todos ajudavam. Mas Paulo diz, não se acomode, trabalhem, não sejam preguiçosos. Se recebeu ajuda quando precisa, levante-se, erga-se com essa ajuda e um dia possa ajudar, possa conquistar também a saúde, a dedicação, o empenho, os bens necessários para estar bem na sua vida. Então Paulo nos fala dos dois lados, da gente cuidar e ser cuidado, mas também não se acomodar diante das situações da vida. E sobretudo, em todas as nossas reações, agir em amor. Ele nos lembra que não devemos pagar o mal com o mal, nós devemos pagar o mal com o bem, fazer todo o possível para viver em paz com as pessoas, levantar a bandeira da paz e não da guerra. Nossa sociedade vê tanta guerra, né? A gente vê guerras e muitas vezes a gente fala em guerras pensando nas guerras de um país contra o outro, nas batalhas, de armas e tudo mais. Mas também as nossas guerras diárias, as nossas lutas diárias. A palavra de Deus nos ensina a levantar a bandeira da paz. No que depender de vocês, diz a palavra bíblica, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz precisa ser algo cotidiano na nossa vida. Precisa fazer parte do nosso ser e da nossa cultura até. Uma cultura de paz constrói um país sem guerras. Uma cultura de violência constrói um país com guerras. Então procuremos a paz, procuremos o amor, não procuremos o ódio nem a vingança. Vingança traz todos os problemas que uma sociedade pode ter. O apóstolo diz, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Deixa nas mãos de Deus se alguém faz o que está errado. Coloque-se a serviço da paz, a serviço do amor de Deus. Não deixem que o mal vença vocês. Vençam o mal com o bem. Que essa palavra fique gravada em nossos corações, em nossas atitudes, em nossa vida, e que a nossa fé nos carregue do amor de Deus. Que em todas as nossas reações se transpareça o amor de Deus pelas pessoas, pelo mundo, pela criação, por tudo que Deus nos dá. Vamos reagir com o amor e pelo amor que Deus tem por nós. Que assim seja. Amém. Em resposta à pregação da palavra, confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos a próxima canção, Graças Dou por Esta Vida. Enquanto nós cantamos, queremos deixar diante do altar as nossas ofertas
como expressão da nossa gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede, do nosso compromisso de fé para com o trabalho da Santa Igreja de Deus. A oferta de hoje é destinada em todo o Brasil para o Fundo para o Trabalho com Jovens na ISLB. Então, justamente, esse trabalho que teve aí nessa última semana do Encontro Nacional da Juventude, o Congresso, então, formação de lideranças, todo esse trabalho que é voltado para a juventude em nível nacional, a oferta de hoje vai ajudar nesse trabalho. Então, através dessa oferta, a gente possibilita que nossos jovens tenham espaço de louvar, de aprender, de receber uma formação cristã dentro dos princípios da Igreja Luterana. Então, nós fazemos a nossa oferta enquanto cantamos Graças Dou por esta vida. Neste momento, quero convidar para que venha à frente aqui a família enlutada pelo falecimento da senhora Brigitte Eva Duderstadt. Convido os familiares para virem à frente aqui. Vou ficar aqui, por favor. Pode chegar mais pertinho. Então, nós queremos estar junto a esta família enlutada pelo falecimento da senhora Brigitte Eva Duderstadt. A dona Brigitte não era membro aqui, era luterana em outra comunidade, de onde que ela? Em Rio do Sul, né? Mas a família é aqui, é daqui, está presente, está perto aqui também, é membro aqui. Então, eles optaram em fazer a oração memorial aqui, fica mais próximo, também onde a família se reúne. Dona Brigitte nasceu no dia 7 de julho de 1935 e veio a falecer no dia 26 de junho de 2025 em Rio do Campo, Santa Catarina. Dona Brigitte teve 3 filhos, sendo um já falecido, também 3 filhas, sendo uma também já falecida. Então deixa 2 filhos e 2 filhas enlutadas, 3 noras, um genro, uma irmã, uma cunhada, 3 netos, 5 netas e uma bisneta. Prezados familiares, lidar com a morte é sempre um motivo de angústia, de tristeza, nos traz
certa instabilidade, porque chega um momento em que nós não podemos fazer mais nada, senão nos despedir de alguém que nós amamos, deixar ir e confiar nas mãos de Deus. Estar hoje aqui, diante deste altar e em oração, também significa confiar não só a vida de Dona Brigitte nas mãos de Deus, mas também a própria vida de vocês nas mãos de Deus. Saber que Deus a conduziu em todo o período em que ela viveu, foram quase 90 anos de idade que Deus a concedeu. Então, saber que Deus esteve com ela em toda a sua vida, mas também ter a certeza de que Deus está com vocês e confiar a sua vida nas mãos de Deus, na esperança de que Deus também haverá de acolher Dona Brigitte, como um dia acolherá a cada uma e a cada um de nós. Nós cremos e anunciamos que Deus é maior do que a morte. Por isso, cremos que Dona Brigitte descansa para a eternidade e aguarda a ressurreição. Vamos agradecer a Deus pela vida que Ele a concedeu. Vamos orar a Deus para que dê perseverança na fé de vocês, confiança na presença de Deus em suas vidas e ainda mais confiança de que Deus aguarda para a eternidade. Sigamos em esperança, em firmeza e fé em nosso viver a cada dia. E assim também vocês, neste tempo de luto, que possam ter a certeza do amor e da presença de Deus em suas vidas. Nós queremos deixar com vocês, familiares, esta vela, que acendo nesse momento aqui nas chamas da vela do altar. E essa vela é um convite à oração. Esta vela nos lembra da luz de Cristo em nossas vidas. Então, com isso, também lembramos que Dona Brigitte também foi chamada a ser luz de Cristo neste mundo, a espalhar esta luz. Esta vela nos lembra que Jesus é a nossa luz e para Ele nós devemos olhar com firmeza. Então eu gostaria de deixar essa vela com a família. Escolham uma pessoa que vai ser a guardiã dessa vela, que vai cuidar dela. E definam entre vocês um horário. E naquele horário, todos os dias, quem for cuidar da vela vai acender a vela. Vai deixar acesa por 5 ou 10 minutos. E esse é o horário em que a família toda é convidada à oração. Então avisem entre a família, quem não está aqui, avisa, todo dia, tal hora, é o horário da oração. Que oração é essa? Oração de gratidão a Deus pela vida de Dona Brigitte, oração colocando a família nas mãos de Deus. Então essa é a oração que vocês são chamados a fazer. A agradecer pela vida que Deus concedeu a Dona Brigitte, e a colocar a vida de vocês, de sua família, nas mãos de Deus. Todos os dias, no mesmo horário que vocês vão escolher. Quando terminar a vela, terminou a tarefa. Termina também o processo de luto. E sigam a vida com alegria, com perseverança e fé, mesmo diante das dores e dos sofrimentos. Então, quem poderia ficar com essa vela aqui? Eu convido a comunidade a se colocar de pé. Convido a estendermos as mãos assim para esta família. Roguemos a Deus a sua bênção em oração. Ó Senhor Deus, em tuas mãos colocamos esta família enlutada pelo falecimento de Dona Brigitte. Estenda o teu poder e a tua graça a esta família e conduza-os sob teus caminhos e teus cuidados. Que sigam perseverantes, que sejam fortes na fé, que sejam alegres no servir a Ti, que sejam confiantes na ressurreição e na vida eterna. Assim nós rogamos a Tua bênção, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vão na paz do Senhor, que Deus os acompanhe e os guarde. Amém. Podem se sentar, a comunidade também pode se sentar. E eu convido para nós cantarmos a próxima canção, Por Tua Mão Me Guia, em memória a Dona Brigitte.
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. O Senhor esteja com vocês pelo poder do seu Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, a Ti rendemos honra, glória e louvor, em gratidão por Tua bondade e fidelidade para conosco. Tu, ó Deus, tens mostrado a nós a salvação por Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos e Te louvamos por isso, ó Deus, na esperança do Teu santo reino e na certeza do Teu imenso amor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice e, o tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Ó Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, que nos dá vida, que cria comunhão e nos torna um só corpo. Dá, Senhor, que partilhando deste pão e deste cálice, possamos viver a partir de Tua promessa em nossa vida diária e dar testemunho de Tua fidelidade. Ó Deus, como sinal da comunhão que queremos ter contigo e entre nós, irmãos e irmãs em Cristo, nos unimos em oração como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Venham, pois tudo está preparado. Jesus nos convida, Jesus está à mesa e nós somos chamados à comunhão de verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Todas as pessoas são chamadas e bem-vindas para este momento de comunhão. Convido a comunidade a se sentar. Fazemos a distribuição como de costume, vindo em fila, recebe a hóstia, pega o cálice e retorna ao seu lugar. O coral Voz do Mar vai nos conduzir também 2 canções, depois os instrumentistas, e nesse momento então nos aproximemos para a partilha da comunhão da ceia do Senhor.
Graças te damos, ó Deus, porque vieste a nós nesta ceia que fortalece a nossa fé. Dá, Senhor, que esta comunhão nos ajude a crescer no amor, a reagir no amor e a viver no compromisso de seguirmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Que anunciemos a Cristo em nossas palavras, ações e orações. Amém. A comunidade queira sentar-se. Agora eu quero convidar aqui para um momento muito especial. Nós vamos ter nos próximos dias aqui uma bênção matrimonial em nossa comunidade. E nós queremos estar junto com o casal, o David e a Tatiane, que eu convido a vir aqui no altar, por favor. Nós queremos anunciar a bênção matrimonial do David e da Tatiane. Bem, bem-vindos, né? Então está aqui diante deste altar o David Scheffer, que é nascido no dia 25 de janeiro de 1994 em Joaçaba, é filho do Davi Fridolino Scheffer e da Sandra Padilha dos Santos. E a Tatiane Ilek da Rosa, nascida no dia 3 de agosto de 1988 em Gravatá, no Rio Grande do Sul, Gravataí, né? No Rio Grande do Sul, filha de Januar Silva da Rosa e Terezinha Salene Ilek. No dia 16 de agosto, agora daqui a 15 dias, no sábado, às 18 horas, o casal estará aqui junto a seus familiares, amigos e comunidade para celebrar a sua bênção matrimonial, colocando o seu matrimônio sob a bênção e sob os cuidados de Deus. David, Tatiane, nós nos alegramos com esse momento de poder também estar acompanhando vocês nesses preparativos, nesse processo de chegar esse dia em que vocês vão estar aqui para rogar pela bênção de Deus para o seu matrimônio. Acima de tudo, um testemunho de fé que vocês dão para a comunidade, para a sociedade, mas que Deus possa estar de fato perto de vocês em cada passo, em cada momento. Sintam-se abraçados e carregados por Deus em toda a sua vida. Com muita alegria, queremos celebrar essa data aqui junto com vocês. Peço à comunidade uma salva de palmas ao casal. Parabéns, desde já. Parabéns, Deus abençoe. Até lá então, né? Podem se sentar, por favor. E nós queremos ouvir uma canção com o coral Vozes do Mar. Uma canção muito bonita que eu vi que eles ensaiaram aqui. Eu gosto muito dessa canção, né? Ela já... Por si só, ela tem muito a nos ensinar, um dia por vez.
Salva de palmas ao nosso coral, muito obrigado. Parabéns. Muito linda a canção, muito linda, né? Um dia por vez. Ouvi e cantei muito essa música durante a pandemia. Um dia de cada vez, né? Vai passar. E assim todos os dias. Queremos ter um momento de oração e temos alguns pedidos aqui de oração. Colocamos em oração a senhora Norma Arcor, que passa por momentos difíceis em sua saúde, que ela possa ser amparada e cuidada por Deus. Também queremos colocar aqui nosso regente, Denilson, e a Ademilde, que estão com cirurgia agendada para o mês de agosto, né? Que dê tudo certo, que fiquem bem, que tenham a sua saúde recuperada e logo de volta aqui entre nós, tá? Que tudo corra bem, que Deus abençoe. Também quero lembrar mais uma vez a minha sogra. A gente esteve lá no Espírito Santo agora esses dias e a situação continua delicada lá, né, com o tratamento. Acabou que a gente chegou de manhã, né, Raulinda, aí de tarde, ela já foi para o hospital, né? Então que dê tudo certo. Agora ela está em casa esses dias outra vez, mas sempre na luta lá. Então vamos também esses e demais pedidos colocar sob os cuidados de Deus em nossas orações. Oremos. Amado e santo Deus, diante de Ti colocamos nossos sentimentos de gratidão e também nossos sentimentos de aflição. Tu caminhas conosco e, tal qual ouvimos na canção, a nossa fé nos ensina a viver um dia por vez, confiando em Ti, seguindo nossos passos, enfrentando nossas lutas e agradecendo pelas bênçãos e dádivas que Tu nos concedes. Graças Te rendemos, Senhor, por todas as alegrias, por todos os momentos de paz, por todas as coisas que nos dás em nosso viver. Ensina-nos, sobretudo, a agradecer a Ti, a reconhecer as Tuas bênçãos, mesmo em meio às dores e aos sofrimentos. Em Tuas mãos colocamos todas essas situações que aqui lembramos, também aquelas que estão em nossos pensamentos, ó Deus. Receba nossas orações, olhe pelas pessoas pelas quais intercedemos. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia alcance e abrace a todas elas. Siga, Senhor, conosco e com todas as pessoas que o buscam em fé. Ajuda-nos a viver o Teu amor, a espalhar a Tua graça e a Tua paz, a construir uma sociedade de união, de paz, de cuidado de uns para com os outros. Assim nós rogamos e agradecemos, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos todos sob a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu convido a comunidade ainda a se sentar. Nossos músicos vão fazer um pós-lúdio aqui agora, ao som da canção Falar com Deus.
Muito obrigado, obrigado a todo o coral mais uma vez. Que tenhamos um dia abençoado, uma semana abençoada. Um grande abraço, um bom dia.